viajar pelas páginas seletivas da Bíblia Sagrada. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Hebreus capítulo de número 11. Dos versículos 23 em diante, vamos fazer a leitura. Aleluia. Sou grato a Deus pela oportunidade de poder estar aqui juntamente com a igreja. Eu não sou da época em que o culto era aqui embaixo, né, mas estou vendo que o negócio aqui embaixo é bom também. Aleluia! Fez me lembrar de algumas passagens na Bíblia, das festas dos tabernáculos, que é estabelecida, Deus estabeleceu o povo, porque quando o povo entrou na terra prometida, ali eles usufruíram, se desfrutaram, construíram casa, tiveram fazendas, mas Deus ele disse assim para o povo: vocês vão fazer a festa dos tabernáculos para vocês lembrarem de onde vocês saíram. Quando vocês lá atrás viviam de tenda em tenda, morando em cabanas. Então vocês vão, quando vocês comemorarem a festa dos tabernáculos, é para vocês lembrarem de onde vocês saíram, de onde vocês surgiram. Então eu estou aqui embaixo hoje, estou sentindo algo que eu não sentia, porque quem estava aqui quando fundou essa igreja, está aqui hoje cultuando, está lembrando de quando essa igreja começou. Aleluia. Porque a igreja do Senhor começou pequena e hoje é uma igreja grande, para a honra e a glória dele. Então, coisa linda lembrarmos disso. E eu me lembro que quando eu me converti foi lá na cidade de Tiradentes, uma igreja bem pequenininha, e que às vezes eu preciso ir lá para lembrar, viu, pastor? Lembrar, né, da onde o Senhor me tirou. Isso é importante. Verdade? Por isso que vamos lembrar algumas coisas aqui que a Bíblia nos fala. Versículo 23 fala sobre a fé de um homem. Vamos falar desse homem um pouco. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, e também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o óbvio de Cristo, em outras traduções o vitupério, quer dizer a vergonha de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram todos tragados. Amém? Amém. Tudo é pela fé. Por isso que estamos aqui, é pela fé. Por isso que essa obra do Senhor é pela fé. E eu pude estar aqui essa semana. Deus fez-me vir até aqui na semana, ver os obreiros que voluntariamente se dispuseram e aceitaram essa obra pela fé, através deste homem de Deus, o nosso pastor. Isso é fé.
Isso é fé, isso é ousadia, isso é coragem. O pastor, para ele encarar essa obra, em plena construção da nossa sede, fazer essa reforma, o senhor tem fé. Eu pude entrar, olhar, observar, criticar. Eu não sou hipócrita. A gente critica. Mas quando você vem e vê, e você olha, esses homens, tirei até foto com os varões aqui, depois vai ser montado, né? O pão frio, que não chega, o café que está já frio. E eu cheguei, eu olhei e vi esses homens, não tem como tocar no nosso coração. Por isso que vamos encontrar na Bíblia homens de fé, que mediante dificuldades, mediante tantos desafios, não cruzaram os braços, mas olhando para a cruz, olhando para Cristo, olhando para a igreja, vendo a necessidade, se dispuseram e se colocaram como desbravadores, e hoje a igreja do Senhor, ela permanece de pé, a obra de Deus, ela continua. E é verdade, Deus, ele sempre vai levantar homens e mulheres corajosos, audaciosos, cheios de fé, de vontade, para concluir a obra dele. O pastor, Deus usou ele aqui poderosamente nessa noite. E eu confirmo, mediante a palavra do Senhor, que tudo é por fé. E se é por fé, é voluntário, e Deus, ele honra a fé de cada um de nós. Então, irmão, irmã, sobe lá e dá uma olhada e deixa Deus tocar em você, no seu coração, e você não vai imaginar, da onde você não tem, Deus vai fazer você tirar e vai te abençoar, porque Deus, ele abençoa. Já que é para falar, eu vou falar aqui. Um testemunho, que foi comigo mesmo. Uns anos atrás, um pastor de Mauá, pastor Valentim, me ligou chorando, né? Que eu conheço muitos pastores, e sempre eles me ligam, minha esposa conhece, e me ligou. Ele estava construindo a igreja e construindo a casa dele, porque ele morava num cômodo só, de telhado, que chovia na cama, chovia em cima da cozinha, chovia em cima de tudo quanto é lugar. E eu estive na casa dele e vi tudo aquilo, e ele me ligou uma certa feita e começou a conversar comigo, e nesse período eu estava passando um processo, eu estava construindo a minha casa aqui, né, estava batendo laje, estava com tantas despesas, e ele me ligou e falou comigo, e Deus tocou no meu coração. E eu, sem dinheiro, Deus falou assim para mim: você vai comprar a laje dele. Era 90 metros de laje. 90 metros de laje, eu sem dinheiro. Deus falou para mim assim, ó: você vai comprar e vai dar laje para ele. Eu falei: Senhor, mas eu não tenho dinheiro. Tira da onde você não tem. Irmãos, eu fui lá no banco, peguei o dinheiro emprestado, pastor, e fui lá, liguei para o pastor Valentim, lá em Mauá, e falei assim, ó: pastor, eu estou indo aí para a gente conversar. Cheguei lá de manhã, coloquei dentro do carro, fui no depósito, falei assim, ó: escolhe a laje. Ele monta aí, eu falei: posso escolher a laje? Deus mandou dar laje para o senhor. Mas você não está mexendo lá, não está... Pastor, Deus mandou fazer isso. Fomos lá comprar uma laje. Isso foi uma segunda-feira de manhã. Na segunda-feira da outra semana, olha para vocês verem o que Deus fez. A laje na época tinha dado R$1.000. Na outra segunda-feira, Deus me deu R$5.000. Deus me deu R$5.000 assim, sem eu menos esperar. Cheguei para minha esposa, ó: tem R$5.000 na conta.
a laje do pastor já está paga, o empréstimo do banco também. Porque é muito fácil a gente dar quando a gente tem. Agora, quando o desafio vem, é quando a gente não tem. A fé, ela entra, é nesse momento que entra a fé. A veracidade dela em nossa vida. Mas eu estou contando esse testemunho, mas tem muito mais. Mas vamos entrar aqui na palavra. Aleluia, Jesus. A Bíblia fala que Moisés foi um homem de fé. De fé. Ele enxergou os verdadeiros valores da fé. Ele pôde comparar os valores a qual ele estava vivendo naquele mundo presente e os valores do porvir. Mas para a gente entrar aqui, vamos voltar um pouco a história para a gente entender um pouco melhor. Nós vamos ver a história de Moisés em Êxodo, capítulo 1 e 2. Mas lembrando que tudo tem um propósito. Propósito e tudo tem um objetivo que Deus faz em nossas vidas. Deus fez uma promessa lá em Gênesis capítulo 12 e 13 a Abraão. Que dele faria uma grande nação. E que a descendência dele seria semelhante à areia que existe no mar. E que se alguém pudesse contar, Deus falou assim, alguém conte, porque essa vai ser a descendência. Porque ninguém pode contar. E através dessa promessa veio de balde. Há tempos vagarosamente, porque tem coisas que não acontecem de um dia para o outro. Leva-se tempo para a conclusão da obra de Deus. Tem coisas que Deus ele faz rapidamente, na necessidade e no propósito que Ele quer. Porque nós às vezes queremos que aconteça algo muito rápido, no piscar e abrir de olhos. Mas Deus, Ele que determina se vai ser ou não vai ser. Então, Deus, Ele fez a promessa lá, demorou-se um tempo, um processo de mais de 400 anos. Aí, em Êxodo capítulo 1, entra-se a história, onde fala que José morreu e toda a sua família, e que quem entrou na terra foram os seus descendentes, quem continuou na terra foram os seus descendentes, e aí veio um homem da tribo de Levi e casou-se com uma mulher da tribo de Levi e concebeu a Moisés. Só que nesse período houve levantou-se uma grande fúria do adversário. A Bíblia diz, a história diz que o faraó, José morreu, e o faraó antigo também morreu. E levantou-se um novo faraó. E este novo faraó, ele começou a ver que os filhos de Deus estavam crescendo muito na terra. Ele começou a perceber que era uma multidão de hebreus que estava no Egito. E que essa multidão de homens e mulheres eram fortes, eram de semblantes, pessoas firmes, de semblantes vivos. E esse faraó chamou alguns dos seus e disse: precisamos fazer alguma coisa, porque eles estão crescendo, estão sendo mais fortes do que nós. E se de repente vier uma guerra, uma peleja, outros reis pelejar contra nós, nós precisamos fazer com que eles venham ser submissos a nós. Então vamos levantar
maiorais e submeter o povo de Deus a uma escravidão. Aí a Bíblia diz que levantou-se homens do Egito e começou a oprimir o povo de Deus, porque o povo de Deus estava crescendo e se fortalecendo na terra. Sabe que isso nos chama a atenção nessa passagem? É que o povo de Deus, nós, quanto mais nós vamos crescendo na graça e no poder, na virtude do Espírito Santo, o inimigo ele se levanta para pelejar contra nós. Só que ele se engana contra a minha e a sua vida. Porque quem cuida de nós é o nosso Deus. A moça Camila não testemunha aqui. O inimigo não se levantou para persegui-la, mas Deus que deu o livramento. O pastor ele disse aqui, não temos nada para poder edificar essa igreja, mas Deus está levantando quem tem. Porque o inimigo ele se levanta, a fúria dele é grande quando ele vê o povo de Deus crescendo na terra. Deus, aleluia. Porque nós começamos a ser percebidos pelos nossos inimigos. Porque na escola dominical até hoje de manhã comentamos ali. Enquanto você é ninguém, você não é nada. Mas quando você começa a crescer, você começa a ser alvo. Enquanto eu e você estavam no mundo, não éramos ninguém, porque somos comparados com o mundo. Mas quando se tornamos filhos de Deus, as pessoas começam a olhar para nós diferente. E aí começa a ver em mim e você postura diferente, pensamento diferente, andar diferente. E aí o inimigo começa a se levantar e começa a tramar. E aí a Bíblia diz que nessa história o faraó percebeu que os filhos que estavam nascendo eram os que eram fortes. Porque do homem se nascem os filhos através da mulher. E aí Faraó teve um plano: vamos matar todos os meninos. Chame as duas parteiras, as duas hebreias que são parteiras aqui. Aí mandou chamar Sifra e Puá. Faraó chama as duas e diz assim: vocês duas são as parteiras dos hebreus? Somos. A partir de hoje, vocês duas estão ordenadas a matar todos os meninos. A partir de hoje, vocês duas, Sifra e Puá, vocês estão ordenados a matar todos os meninos. Estão me entendendo? Mas a Bíblia diz que Sifra e Puá eram mulheres de Deus. Pelas dificuldades que eles estavam sendo tratados no Egito, por todas as adversidades, elas não deixaram de obedecer à voz de Deus. A Bíblia diz que quando começou a nascer os filhos, os hebreus começaram a se fortalecer grandemente. E Faraó deu tempo a isso e de repente viu que o povo estava crescendo de novo. Ele mandou chamar as duas. Volta aqui as duas. Eu não dei ordem para vocês duas, para que todo o menino que nascesse era para ser morto? Por que vocês não fizeram isso? Aí elas duas sabiamente olharam para Faraó e disse: olha, Senhor meu, há uma grande diferença entre nós hebreias e entre as egípcias. A diferença é que nós, mulheres de Deus, somos mais fortes do que essas egípcias. E quando a gente vai correr para fazer o parto, as mulheres de Deus já ganharam filho. E Faraó ficou sem entender aquilo. Mas como é que pode isso? Elas falaram assim: é que as mulheres são mais vigorosas, é que as mulheres são mais fortes, e elas não têm esse mesmo negócio que tem as egípcias, essa fraqueza, essa moleza.
Porque quando a gente se torna crente, a gente tem o nosso Deus. Que nos momentos difíceis a gente busca Ele em oração, em graça, e Deus Ele dá força, e Deus Ele dá graça, Deus Ele remove. Às vezes, qualquer dorzinha, qualquer coisa, muita gente corre para o hospital, vai para isso, mas tem gente que tem uma fé tão grande, eu vou orar, e Deus vai me curar dessa dor de cabeça, vai me curar dessa febre, porque eu sirvo a Deus, e Deus Ele faz isso. A Bíblia diz que, quando elas disseram isso para ele, a Bíblia diz que Deus achou graça no que Sífra e Puá falaram diante de Faraó. E a Bíblia diz que Deus, por essas duas mulheres terem se arriscado diante de Faraó, Deus constituiu família a elas. Olha que coisa linda. No lugar totalmente fora, onde o povo estava sem casa, sem eira nem beira, mas estava ali servindo a Deus. A Bíblia diz que Faraó mesmo assim foi lá e mandou pegar todos os filhos que nascessem e jogassem no rio. E aí entrou a história de Moisés, aonde ele foi nascido das águas. E o interessante é que nessa história, a mãe foi sabiamente, ela pegou o menino, fez a arca, colocou Moisés, jogou no rio, e a sua irmã ficou lá do outro lado, junto com as egípcias, com as escravas. A filha de Faraó foi lá, pegou o menino, e aí a irmã se apresentou e disse: olha, vamos levar as escravas para que cuide dele. Foi lá, chamou a mãe, e a própria mãe cuidou do filho. Como é bom usar a sabedoria. Às vezes nós, momentos difíceis, adversos, agimos de qualquer maneira, de qualquer forma, não pedimos conselho, não buscamos a sabedoria. E mediante toda aquela dificuldade, aquela perseguição, essas mulheres sabiamente, com astúcia, com inteligência, fizeram toda essa trama para chegar no libertador de Israel. Quantas pessoas tomando tomadas de decisões precipitadamente, sem consultar, sem buscar, sem clamar a presença de Deus, pagando muito preço. Mas Deus, Ele busca pessoas que buscam Ele, pede a Ele sabedoria, porque a Bíblia diz que não tem, pede que Ele dá. E essas mulheres sabiamente concluíram a obra de Deus. Moisés cresceu, mas cresceu no costume egípcio, mas no ensinamento cristão. Porque a mãe ensinou a Moisés todos os princípios a qual Abraão, Isaac e Jacó assim se passaram. Até chegar esse momento aqui que o escritor aos Hebreus fala que Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho de Faraó. Homem feito, cresceu, aprendeu, desenvolveu, criou percepção, recebeu discernimento. E muitas coisas, irmãos, que nós temos que fazer, temos que pedir discernimento a Deus. E quando Moisés chegou a esse momento, o momento ímpar foi quando Moisés se deparou com os
com seus irmãos sendo maltratados. Quando ele viu os seus irmãos sendo maltratados, açoitados, despertou nele a ira, a justiça. E aí foi aonde ele pensou: peraí, chegou a hora, ou 8 ou 80, ou eu continuo nesse palácio, eu saio dele e vou para o melhor de Deus. Porque tem momento na nossa vida que a gente tem que tomar uma decisão. Tem que tomar uma decisão. Porque ficar escravo até quando? Ficar submisso a muitas coisas até quando? E às vezes Deus está permitindo acontecer algo na vida de muitos aqui, para que você possa se despertar e deixar esse faraó e seguir o povo de Deus. Aleluia! Você está apanhando, você está sendo açoitado, o diabo está fazendo de você gato e sapato, mas você sabe que dentro de você habita o Espírito Santo, dentro de você habita a primazia de Deus, e que você sabe que esse lugar que você está não é o seu lugar, porque Deus, ele tem algo melhor para você. Quando Moisés viu aquilo, despertou nele. Já estou terminando. E ele tomou a decisão da vida dele. Ele colocou na balança os tesouros do Egito e os tesouros do porvir. Para ele o que podia vir. Porque como Moisés era um homem formoso e era bonito, e era hebreu, com certeza ele seria o próximo rei do Egito. Mas quando ele se deparou com as palavras que a sua mãe falou-lhe quando ele era menino, dizendo: olha, filho, Deus fez uma promessa aos nossos pais. Essa promessa é que nós herdaríamos uma terra, porque essa que nós estamos hoje não é nossa, porque a terra que Deus tem para nós é uma terra melhor, e nada se compara com essa pela que vai vir. Eu acredito que Moisés, no momento daquela situação, ele pesou na balança e disse: eu prefiro os tesouros que estão por vir do que os tesouros do Egito, as riquezas de Faraó, porque Deus, ele tem algo melhor na minha vida. E eu concluo aqui. Quando já homem feito recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferiu ser maltratado. Às vezes, eu saí da empresa porque eu comecei a ser maltratado. Porque às vezes você pensa que é empregado, chega um momento, um tempo de experiência, de anos dentro da empresa, você pensa que você é até o dono, ou faz parte da família. Você acha, por você entrar e sair por muitos anos, você acha que você faz parte, mas você não faz parte. Você não faz parte. Moisés pensou nisso. Ele entrava e saía dentro do palácio, fazia o que bem que entendia, só que ele sabia lá dentro que ele não fazia parte. E aí quando Deus ele abre os seus olhos, aonde você percebe que você começa a ser maltratado, é porque Deus, ele está preparando algo melhor para você. Essa palavra é para muita gente aqui que está passando por um bocado em muitas coisas, está sendo maltratado, rejeitado, está sendo enganado,
está sendo rejeitado, sendo colocado lá por trás, último da fila. Mas sabe por que isso está acontecendo com você? É porque Deus ele tem o melhor para você, e não vai ser onde você está, porque Deus vai preparar outro lugar para você. E se for para você ficar lá, Deus também faz com que você permaneça lá, mas Ele tira todos que estão te cercando e te prejudicando. Porque esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Mas é necessário termos fé. Temos fé. E eu termino aqui. Temos que ter fé. E aí alcançaremos as promessas e a vitória de Deus. Amém? Deus abençoe a igreja. Eu agradeço a oportunidade. Amém.